Fala posicionados, fala posicionadas, como crescer 1000 seguidores no dia. Esse é o tema da nossa aula. Eu vou dar uma aula completa para você, ensinando como atingir esse resultado. Porque eu vou estar aqui de segunda a sexta entregando o meu melhor conteúdo para você, sem falta, tá bom? Posicionados e posicionadas, eu quero te dar um conselho. Se você precisa vender mais, você precisa ter mais seguidores. Se você precisa ter mais autoridade, você precisa ter mais seguidores. Se você precisa ser conhecido para palestrar, para vender algo, você precisa ter mais seguidores. Hoje em dia, a moeda do século é a audiência. A audiência significa você ter um público fiel, disposto a te ouvir, e existe um passo a passo claro para você ter 1000 novos seguidores todos os dias. Aqui vocês estão escutando isso de alguém que há mais de 3 anos cresce mais de 1000 seguidores no mínimo todos os dias. Posicionados, para você crescer 1000 seguidores ao dia, você vai precisar de 3 pilares no teu perfil. Você vai precisar de frequência, você vai precisar de formato e você vai precisar de escala. Frequência, formato e escala. Presta atenção. Um dos pilares mais importantes é o terceiro pilar. Por quê? Porque, cara, você até pode postar todo dia. Você até pode ter um formato viral. Mas se você não tiver escala, você não vai conseguir crescer com bastante agilidade. Por exemplo, quem aqui já posta todo dia, mas não cresce? Eu, por muito tempo, postava todo dia, mas não crescia. Mas, cara, o postar todos os dias é o primeiro pilar da nossa estratégia para crescer 1000 seguidores ao dia. Então, basicamente, você precisa ter uma frequência que eu chamo de frequência 3x. Tá? Você precisa fazer 3 conteúdos de topo de funil ao dia. Quais são os nossos conteúdos de topo de funil ao dia? Cara, você precisa focar em fazer Reels. Tá? Você precisa focar em fazer Reels. Porque nós estamos vivendo a era do microconteúdo. Um conteúdo curto, que ele vai ter de 40 a 60 segundos, onde ele tem um tema buscável e você tem uma CTA para seguir no final do conteúdo. Então, todos os dias, você precisa fazer o conteúdo 3x, tá? Que é basicamente um Reels de manhã, um Reels à tarde e um Reels à noite. Essa frequência 3x é o que vai começar a nutrir o teu orgânico para fazer com que você, de fato, comece a ter um crescimento orgânico, tá? Só que, cara, muita gente de vocês fazem o 3x por 1, 2, 3 dias. É como eu ir na academia, ficar lá, colocando fazendo um determinado exercício, 2, 3 dias, e eu paro de fazer. Eu paro de executar. Tá? Por quê? Porque, cara, simplesmente eu decidi que eu não quero mais fazer. Cara, eu vou ficar forte? Não. Eu vou ficar sem ali essa frequência de treino. Isso não vai me fazer crescer. Segundo pilar, formato. Você precisa ter o teu formato definido. Dentro dessa frequência 3x, você pode ter até 2 formatos. Eu, por exemplo, eu tenho Yap Content e eu tenho Reels de React ou de caixinha de pergunta que eventualmente eu venho fazer. Só, cara, o que vocês precisam ter? Vocês precisam ter repetição de formato. Imagina que todo sábado, o Luciano Huck, ele decida mudar a estrutura do programa dele. Se o Luciano Huck todo sábado decidir o formato do programa dele, não vai ter aderência. Por quê? Porque, cara, ele vai ficar mudando. E não é isso que vai fazer ele ficar conhecido. Só, cara, não adianta você ter frequência e formato se você não tiver escala, que é o que a gente vai falar agora, tá? E, cara, de verdade, eu concordo, ou eu preciso concordar com vocês, que o começo do crescimento de seguidor, ele é doloroso, é natural. Você não tem o hábito de criar conteúdo. Você não tem o hábito de fazer uma frequência alta. Você não tem o hábito de inovar. Você tem vergonha ainda, você tem medo e tá tudo certo. Mas, cara, as pessoas só ficam boas quando elas repetem algo diariamente. Presta atenção em algo aqui, muito importante, tá? Isso daqui eu vou falar algo que os meus concorrentes têm medo de falar. Quem cresce só no orgânico é planta. Vai crescer no orgânico? Vai. Teve frequência, teve formato? Você vai crescer? Vai. Só que, meu amigo, você está num terreno alugado. O terreno alugado e você tá nesse terreno de alguém chamado Mark Zuckerberg.
tá? Você precisa pagar o teu aluguel ao Zuckerberg para que ele, de fato, mande esses... você precisa pagar o aluguel para que ele entregue o teu conteúdo para as pessoas. Ou seja, o orgânico anda junto com o pago, tá? E eu sou um cara que cresço muito no orgânico, só que mesmo assim eu falo, meu amigo, você precisa investir no botão de turbinar. Aí alguém me diz assim, mas eu tenho medo do botão de turbinar porque ele vai bloquear o meu perfil. Cara, esquece isso. Esquece isso. Não existe isso de bloquear perfil do tráfego pago, matar o tráfego orgânico, são duas avenidas diferentes. Primeiro pilar para você crescer, frequência, 3x, manhã, tarde e noite. Segundo pilar, formato. Não adianta você ter frequência se não tiver formato, senão você não vai ter aderência de público, tá? Terceiro pilar, escala. Ou seja, pega os melhores conteúdos, promove esses melhores conteúdos conforme eu te ensinei, calculando o custo por seguidor e vai em frente, tá? Você vai conseguir crescer 1.000 seguidores ao dia. Isso daqui não é uma promessa furada, isso daqui é o que eu utilizo no meu perfil para ter resultado.